Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e sempre me perguntam, é uma dúvida muito comum, como que eu vou contribuir, qual o código que eu vou usar, eu não sei como é que eu faço, eu preciso pedir autorização para o INSS para eu poder contribuir. Como é que funciona? Eu nunca contribuí, vou passar a contribuir agora. Então, essas dicas, eu posso contribuir como facultativo, eu tenho que contribuir como contribuinte individual, eu quero contribuir como dona de casa. Como é que funciona? Então, esse programa vai ser justamente para esclarecer essas dúvidas. Então, vamos começar com a diferença entre o contribuinte individual e o facultativo. Você precisa saber se você é obrigado a recolher o INSS como contribuinte individual ou se você pode escolher se recolhe ou não o INSS. Então, a gente tem dois tipos de contribuinte. O obrigatório, que ele é chamado de contribuinte individual, e o facultativo, que é aquele que não exerce atividade remunerada. Então, a grande diferença entre o facultativo e o obrigatório é a realização de uma atividade remunerada. Então, o contribuinte individual é aquele que exerce atividade remunerada e assume o risco da atividade. Então, segundo a lei, o contribuinte individual, ele possui a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. Ele é obrigado a pagar o INSS. O facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, mas mesmo assim, ele quer ter a proteção da Previdência Social. Então, esse contribuinte, ele não precisa recolher o INSS, mas ele pode recolher para preservar os direitos previdenciários, como aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte. Então, não é obrigado a pagar o INSS. Então, para ser facultativo, você também não pode ser filiado a um regime próprio da Previdência Social, ou seja, você não pode ser funcionário público e pagar como facultativo o INSS, que isso eu vejo acontecer direto. Ou a pessoa se aposenta, é funcionário público, se aposenta e fica recolhendo como facultativo. Sabe o que vai acontecer? Não vai conseguir se aposentar. Ah, mas por quê? Porque não pode. É lei, não pode. Nem aposentado, nem trabalhando em regime próprio, você não pode recolher como facultativo. Exceto se você estiver de licença. Só aquele período da licença você pode recolher como facultativo. Fora isso, você não pode recolher. Então, funcionário público não recolha como facultativo para o INSS. Bom, voltando, o contribuinte individual, ele exerce uma atividade remunerada. Então, sobre o que recebe pelo seu trabalho, observado o salário mínimo e o teto do INSS. E o facultativo, ele não exerce atividade remunerada e não é filiado ao regime próprio de previdência social. Então, sobre aquilo que ele quiser, ele vai recolher, observando o mínimo e o teto. É muito importante você contribuir na categoria correta, porque a contribuição na categoria errada pode fazer você perder alguns direitos, como eu falei. Funcionário público recolhendo como facultativo. Está errado. Então, como é que você vai escolher o plano de contribuição? Então, o que difere o plano normal do plano simplificado é o valor da contribuição e a garantia da aposentadoria. Então, no plano normal, o contribuinte, ele tem direito a se aposentar
por todos os tipos de aposentadoria, porque agora a gente não tem mais naquilo de idade, mas enfim, idade, os pedágios, por pontos, ele tem um vasto direito aí a se aposentar. Já no simplificado, o contribuinte ele só vai poder se aposentar com a idade mínima. Então, mulher 62 e homem 65. Quem deve pagar 20% sobre a remuneração? Essa alíquota de 20% deve ser paga pelo contribuinte individual facultativo que pretende conquistar aí todos os tipos de aposentadoria ou que deseja uma aposentadoria com um valor maior que o salário mínimo. Então, quem se enquadra nessa categoria precisa prestar atenção nesses 3 pontos. Para quem é prestado serviço, se a remuneração do mês foi inferior ao salário mínimo e se a remuneração do mês foi superior ao teto do INSS. Tudo isso importa. Por quê? Para quem o serviço é prestado. Se você é contribuinte individual e presta serviço à pessoa jurídica, a obrigação de pagar o INSS é da organização e não sua. Então, nesse caso, a empresa é responsável por descontar 11% da sua remuneração e repassar o INSS. Se a remuneração do mês foi inferior ao salário mínimo, então, se a sua remuneração do mês foi inferior ao salário mínimo, a obrigação é sua de completar a contribuição até que seja atingida a contribuição referente a um salário mínimo. Então, caso o complemento não seja feito, o mês em questão não contará para a sua aposentadoria. E se a remuneração do mês foi superior ao teto? A obrigação do contribuinte individual é recolher 20% da remuneração mensal, até o limite do teto da Previdência Social. Então, se a sua remuneração exceder o teto, não é necessário continuar contribuindo. Agora, em 2020, o teto da Previdência é R$ 6.101,06. E o máximo que você precisa recolher por mês é R$ 1.220,21. Ou seja, 20% de R$ 6.101,06. Quando você tem várias fontes, você tem vários empregos, então, ou você presta serviço para várias pessoas jurídicas, você precisa avisar as empresas quando a sua contribuição ultrapassar o teto, para que elas não contribuam mais do que o necessário. Então, passou do teto, acabou. Um pagou o teto, as outras não precisam pagar. Por quê? Porque aquilo não vai refletir para você. Então, você pague até o teto. O que passar, você está pagando a mais. Caso você já tenha feito isso, que isso é muito comum de acontecer, a pessoa tem vários empregos e acaba pagando mais que o teto, você pode pedir a restituição dos últimos 5 anos do que você pagou a mais junto à Receita Federal. Então, você vai lá, você explica que você pagou além do devido, que você pagou além do teto, e aí você pede, porque se você não for lá pedir a restituição, vai ficar por elas mesmo. Você acaba perdendo esse dinheiro. Então, você vai no site da Receita Federal e pede a restituição desse dinheiro, tá? Bom, códigos de recolhimento para quem quer recolher 20%. Você pode recolher no 1007, que é o mais comum, que é para o contribuinte individual mensal, ou você pode recolher no 1104, que é o contribuinte individual trimestral. Agora, se você é facultativo, você pode recolher no 1406, que é a alíquota de 20%, ou 1457, que é o facultativo trimestral. Quem pode pagar 11% sobre o salário mínimo? Então, a alíquota de 11% é destinada ao contribuinte individual que não presta serviço e não tem relação de emprego com pessoa jurídica, e ao facultativo que não exerce atividade remunerada. Então, essa opção de contribuição permite o recolhimento de 11% sobre o salário mínimo e garante o direito a todos os benefícios previdenciários. Então, pagando essa alíquota, você não tem direito a todo tipo de aposentadoria. Você tem que ter a aposentadoria
por idade. Então, mulher 62, homem 65. Que agora esse ano ainda não chegou. Então, esse ano, mulher é 60 anos e meio e o homem é 65, tá? Isso vai aumentando gradativamente. Mas os 11% garante só esse tipo de aposentadoria e você não tem direito a utilizar esse tempo em outros regimes de previdência social. Então, você que está prestando concurso público e vai querer levar esse período do INSS para um regime próprio, que através da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, não adianta você recolher sobre a alíquota de 11%, você precisa recolher 20%, porque senão depois, se você quiser, você vai ter que complementar. Então, você que está pensando em prestar concurso e quer levar o tempo do INSS, tem que ter os 20%, tá? Tem que recolher sobre 20%, porque se recolher sobre 11% não dá o direito de levar. Bom, paguei a alíquota de 11% e me arrependi. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Bom, depois que você realizou o recolhimento sobre 11%, se você quiser se aposentar com uma aposentadoria acima do salário mínimo, você pode realizar a complementação da contribuição mensal. Você vai precisar ir a uma agência do INSS ou fazer um requerimento através do Meu INSS e solicitar a complementação. Vão ser geradas guias para o pagamento complementar acrescidas de juros. Mesma coisa aquela pessoa que paga abaixo do salário mínimo. O que vai acontecer? Aquela pessoa que pagou abaixo do salário mínimo, ela não vai ter direito a esse período, tá? Então, ela pode complementar, ou ela vai juntar com outros meses, ou ela pode complementar. Ela vai no INSS, o INSS gera guia e aí ela complementa esse valor, ou através do Meu INSS, você complementa esse valor para ele contar como tempo para que você possa utilizar esse tempo na contagem da sua aposentadoria. Bom, já estou pagando a alíquota de 20%. Posso começar a pagar 11%? Sim, você pode a qualquer momento, você pode pagar a alíquota de 11%. Você só vai se lembrar que o tempo pago com a alíquota de 11% não conta para aposentadoria, para todos os tipos de aposentadoria, só por idade, né? Entre aspas, por idade, ao menos que seja realizada a complementação da contribuição. E quais são os códigos para quem quer recolher com a alíquota de 11%? Então, os códigos são 1163, que é o mais comum, que é o contribuinte individual mensal, o 1180, que é o contribuinte individual trimestral. Agora, para quem quer recolher como facultativo na alíquota de 11%, 1473, que é o facultativo mensal, e 1490, que é o facultativo trimestral. Quem pode pagar 5% sobre o salário mínimo, que é o facultativo de baixa renda? A contribuição de 5% do salário mínimo é destinada a membros da família de baixa renda. Para realizar a contribuição com essa alíquota, você tem que ter 3 requisitos. Você não pode exercer atividade remunerada e se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência. Você não pode ter renda própria e você tem que pertencer à família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O CAD Único com a situação atualizada nos últimos 2 anos. Se você der a louca de começar a pagar 5% sem estar inscrito no CAD Único, simplesmente o que você pagou, você está jogando no lixo, porque não vai contar como contribuição. Você vai ter que pedir a restituição na Receita Federal, porque se você não estiver inscrito no CAD Único, não pague como dona de casa. Bom, assim como na alíquota de 11%, essa alíquota garante a de 5% garante todos os benefícios do INSS, com exceção de todos os tipos de aposentadoria, só a por idade.
e você também não vai poder utilizar esse período para levar para outros regimes, o regime próprio. Você não vai poder ter a certidão de tempo de contribuição e levar para regime próprio. Então, e é importante dizer que a reforma da Previdência, né, os trabalhadores informais começaram a ser considerados como baixa renda. Antes da reforma, eles não eram. Então, assim, eles vão ter uma alíquota menor de contribuição para acessar os benefícios da Previdência, parecido com o regime dos MEIs, que é 5% sobre o salário mínimo. Contudo, isso ainda vai ser regulamentado através de lei específica. Então, isso significa que os trabalhadores informais só vão ter direito a contribuir com 5% depois que essa lei for aprovada. Então, qualquer novidade sobre a criação dessa lei, eu aviso aqui nos próximos programas. Bom, e quem pagou a alíquota de 5% e se arrependeu? É o mesmo caso para quem pagou a alíquota de 11% e se arrependeu. Se realizados os recolhimentos, você quiser se aposentar por outros tipos de aposentadoria, de usar o pedágio de 50%, 100%, enfim, ou você quiser levar esse tempo de contribuição para um regime próprio, você vai fazer o quê? Você vai complementar a contribuição mensal, tá? Você só vai fazer a complementação. E o empregado doméstico pode recolher a alíquota de 5%? Não. É importante entender a diferença entre o facultativo baixa renda e o empregado doméstico. O facultativo baixa renda, ele não exerce atividade remunerada, enquanto o empregado doméstico exerce uma atividade remunerada para terceiros. Então, o doméstico não pode recolher a alíquota de 5%. Bom, quais são os códigos para dona de casa recolher 5%, né? Dona de casa baixa renda. 1929, que é o mais comum, o facultativo mensal, e o 1939, que é o facultativo trimestral. Bom, sempre que o empregado, trabalhador avulso e doméstico possuírem mais de um vínculo empregatício, os salários deverão ser somados por enquadramento certo das tabelas, observando o máximo do limite de contribuição. No caso das remunerações referentes ao 13º, não deverão ser somadas à remuneração do mês para efeitos de enquadramento na tabela do salário de contribuição. Nesse caso, as alíquotas dos valores serão estabelecidas de maneira separada. Bom, o que vai acontecer se você trocar a forma de contribuir? Primeiro, você vai usar sempre o mesmo número de PIS. Porque tem gente que cada vez que muda de emprego, antigamente era muito comum, mudava de emprego, criava um número novo de PIS. Não, você vai usar sempre o mesmo número. Bom, se você era um profissional contratado, você virou um contribuinte individual. Nessa situação, a empresa era responsável por pagar o INSS enquanto você era um colaborador. Quando você vira contribuinte individual ou facultativo, você vai comprar a guia da Previdência Social, aquele carnezinho amarelinho, vai preencher alguma das opções de códigos do contribuinte individual. Se você era contribuinte individual e foi contratado para um determinado empreendimento, então quando você é contratado e para de exercer atividade remunerada, a obrigação de recolher o INSS para de ser sua. Nesse caso, não é preciso informar o INSS. E para quem era contribuinte facultativo, virou contribuinte individual. Você vai precisar escolher uma das opções de contribuinte individual de acordo com o valor que você é obrigado a pagar em cada mês. Iniciar a contribuição com esse código, apenas isso. Você não precisa avisar o INSS, basta você preencher a guia da Previdência Social. E os recolhimentos como facultativos não serão perdidos e continuarão valendo para a sua aposentadoria e para os outros benefícios do INSS. E a mesma coisa se você era contribuinte individual e virou facultativo, você não precisa comunicar ao INSS. Tudo que você vai fazer é mudar o código na guia da Previdência. Bom, e o pagamento mensal ou trimestral, como é que eu faço? Qual a diferença? Para você recolher trimestral, você tem que observar 3 condições. O código utilizado deve ser o específico da contribuição trimestral.
o valor da contribuição tem que ser igual ao salário mínimo multiplicado por 3, ou seja, só serve para quem contribui sobre o salário mínimo. E o campo competência da Guia Previdência Social deve ser preenchido observado os trimestres civis. Então, janeiro, fevereiro e março, do 1º ao 15º dia de abril. Aí você vai pagar abril, maio e junho, do 1º ao 15º dia de julho. Julho, agosto e setembro, do 1º ao 15º dia de outubro. Outubro, novembro e dezembro, do 1º ao 15º dia de novembro. Bom, e qual a diferença de recolher trimestral ou mensal? Bom, o recolhimento trimestral é uma facilidade para que você não precise pagar todo mês o INSS, é a única diferença. Para tanto, a contribuição mensal como a contribuição trimestral garantem os mesmos direitos. Se você tem um processo judicial de aposentadoria em andamento e não está trabalhando, é sempre indicado que você continue contribuindo como facultativo em todo o período do processo. Isso garante que no final você não deixe de se aposentar porque faltou 1 ou 2 meses. E no final esse dinheiro pode ser devolvido para você, você entra na Receita e pede de volta. Agora, se você já sabe como e quanto pagar o INSS, está preparado para contribuir, você já pode começar a contribuir sem preocupação. Então, sempre considere a diferença entre contribuinte individual e facultativo. Se você optar por pagar 5% ou 11%, é sempre possível complementar a contribuição no futuro. Então, o pagamento é realizado através da Guia da Previdência Social, que pode ser gerada. Você pode comprar. O que eu aconselho? Você emitir a guia, entra num site de busca, digita lá, emissão Guia da Previdência Social. Aí vai estar lá, contribuintes antes de 1999 ou contribuintes após 1999. Aí você digita lá a opção, aí você vai pôr lá, facultativo, aí você vai digitar o seu PIS, digitou o número do PIS, aí você vai pôr o mês que você está pagando. Se você pagar com atraso, ele já vai calcular os juros, já vai calcular tudo. Já vai pôr, aí você vai ver o código, se é 11%, se é 20%, se é facultativo, se é contribuinte individual. E aí o que você faz? Você pagou direitinho, pega e anexa no carnê. Se você pegar o carnê e pagar na lotérica, eu te aconselho a tirar xerox. Por quê? Porque aquele papel de fax da lotérica, passado alguns anos, ele apaga. Então, muitas vezes eu vejo a pessoa me apresenta o carnê e está apagado, tá? É complicado. Agora, se você fizer pela internet, pagar pela internet, você pega o carnê, coloca no carnê e grampeia. Porque aí você fica com o carnê referente àquele ano. Você vai guardando os carnês para que você não perca. Se você guardar só o papel, muitas vezes a pessoa acaba perdendo. Então, você guardando o carnê, você já sabe, você deixa lá separado os carnês para você já saber. E se por acaso no seu quinis faltar algum carnê ou na hora de você se aposentar o INSS não considerou algum mês, você tem lá o comprovante. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.